amém? Eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra com você. Nós temos aí, voltado nosso coração para o Senhor e buscado, na verdade, entender por meio da palavra de Deus o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã uma verdade. Nós lemos aí Romanos capítulo 5, verso 1. Nós confessamos essa palavra. E nessa palavra, nesse texto de Romanos capítulo 5, verso 1, nós entendemos que a esperança, ela não desaponta, ela não nos decepciona, né? O que nós entendemos? Que a bondade de Deus, ela está sempre fluindo nas nossas vidas. Qual que é o problema? Qual que é o problema que muitas das vezes nós não desfrutamos dessa bondade? Olha, a bondade de Deus está fluindo e talvez se essa não tem sido a sua experiência, eu quero mostrar para você por meio da palavra de Deus, aonde que está o problema? Por que na verdade muitos não desfrutam, na verdade? O que nos impede então de desfrutar da bondade de Deus? Eu afirmo para você que é a crença errada a respeito de Deus. Você, na verdade, não percebe, mas muitas das vezes a maneira como você crê, a maneira como você pensa a respeito de Deus, ela impede você de receber de Deus. Você nunca deve pensar que Deus começou a ser bondoso com você no momento que você creu, que você foi justificado pela fé. Querido, isso tudo na verdade, já era realidade. O Senhor já era bom muito antes, na verdade. E por que nós tão somente não desfrutávamos disso? A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O motivo, na verdade, de muitas pessoas não desfrutarem da bondade de Deus, na verdade, é porque tem uma crença errada. Porque acreditam, na verdade, muito no seu merecimento, muito naquilo que elas fazem. Tem seus olhos, na verdade, fixos, não no que o Senhor fez, mas naquilo que elas estão fazendo. Romanos capítulo 5, verso 1 diz o seguinte, olha: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. O que nós vemos nesse texto aqui no verso 1 é Paulo dizendo que nós acessamos, Deus, a graça por meio da fé. Você precisa crer. Por que muitas pessoas não desfrutam disso? Porque tem uma fé errada, porque tem uma fé limitada, porque não conseguem, na verdade, conceber que Deus, sendo bom, Ele está nos abençoando mesmo quando nós não somos bons. Não é pelo que eu faço, não é pelos nossos méritos, mas é por aquilo que Ele fez. É preciso, na verdade, meu irmão, minha irmã, ter uma fé correta para ter acesso ao favor de Deus. Todas as coisas que nós recebemos pela fé. Nós somos salvos pela fé. Nós somos, batizados no Espírito Santo pela fé. O que ativa o milagre nas nossas vidas é a fé, e nós precisamos avançar. Aqui a gente percebe algo assim especial. Paulo fala sobre a questão das tribulações, e ele está dizendo o seguinte: olha, as tribulações vêm. É uma realidade. Nós precisamos entender que tribulações virão, mas olha, a maneira como nós enfrentamos essa tribulação faz toda a diferença, porque até mesmo a tribulação, ela tem um propósito. O texto está dizendo para nós aqui, que a tribulação, ela produz a experiência, e por sua vez a experiência produz esperança. O que nós precisamos aprender aqui, querido? É que se nós permanecermos firmes na crença correta, tendo a fé correta, a graça de Deus faz com que, que mesmo em tempos de tribulação, mesmo no meio da tribulação, você possa ser cheio de esperança, você possa ter a esperança que, apesar das circunstâncias, a bênção de Deus virá, a bênção virá na sua vida. Mesmo que talvez hoje seja um dia
como a Bíblia chama que existem dias que são chamados de dias maus, existem dias que nós nos levantamos e as lutas estão, estão aumentando, as lutas estão, muito além do que a gente pode às vezes imaginar. É nesses momentos que nós temos essa experiência de ver o seguinte, de nos gloriarmos no Senhor mesmo no meio da tribulação e dizer o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que a graça do Senhor me basta, que a provisão de Deus virá na minha vida, e é através dessa experiência, qual experiência? De ultrapassar, de vencer essa tribulação, eu vou ter essa experiência, essa esperança, na verdade, ela vai ser multiplicada na minha vida. Nós lemos no verso 5 do capítulo 5 de Romanos, nós lemos o seguinte, que a esperança, ela não desaponta, ou ela não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nós, foi derramado sobre nós. Quando nós sabemos, querido, que somos amados, a esperança, ela explode no nosso coração. Querido, você precisa ter uma certeza no seu coração, você precisa ter essa certeza na sua vida. Você é um filho amado, você é um filho amado, e como filho amado, querido, você tem acesso a todas essas coisas. Às vezes a gente se pergunta, pastor, mas por que nós somos justificados? Qual que é a intenção de Deus, na verdade, em fazer tudo isso? Querido, a intenção é uma só. É demonstrar o amor que já foi derramado sobre a sua vida, é entender, na verdade, que Deus, Ele manifesta esse amor, e nós precisamos, na verdade, desfrutar desse amor. O que acontece muitas das vezes? Por causa da nossa limitação em crer, por causa da nossa fé, muitas das vezes assim abalada por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente assiste, por aquilo que você pensa. Muitas das vezes o nosso pensamento racional, ele é aquilo que é usado pelo inimigo para sabotar a nossa fé e roubar a nossa esperança. Você precisa crer no que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz, que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós estávamos afastados do Senhor, vivendo uma vida que desagradava a Deus, fazendo na verdade tudo que desonrava o Senhor. Ele assim mesmo, Ele nos amou. João capítulo 3 verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, não existe amor maior do que esse, não existe amor maior do que esse, Ele nos ama, não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. Você foi feito filho de Deus. Quanto mais consciente dessa verdade, querido, muitas das vezes é necessário que nós possamos confessar essa verdade, possamos afirmar isso, em momentos de tribulação, em momentos de luta, querido, você precisa afirmar as verdades que a palavra de Deus diz a seu respeito. Por quê? Porque quando você confessa, quando você afirma isso, você se apropria dessa realidade. Quanto mais conscientes do amor de Deus, mais certeza temos que a esperança se realizará. Querido, espere na verdade que o Senhor tem coisas tremendas para você nesse ano. Espere na verdade que coisas boas vão acontecer com você. Coisas boas vão acontecer com aqueles que sabem que são amados. Então, querido, tenha expectativa naquilo que Deus vai fazer. Às vezes você olha e fala assim, pastor, mas como que eu posso ter esperança se eu estou vivendo tantas lutas, tanta dificuldade, tanta tribulação? Querido, nesta tribulação, Deus vai te abençoar. No fim, você precisa entender uma verdade. No fim, até as tribulações são para a nossa glória. A gente olha para a Bíblia Sagrada e nós vamos ver o seguinte, uma das maiores tribulações que Davi passou, na verdade não apenas Davi, mas o povo de Israel, foi o confronto com os filisteus. E Golias, ele era uma grande tribulação, grande mesmo, em todos os aspectos. O povo de Israel ficou 40 dias sendo atribulado por aquele gigante, sendo atribulado, amedrontado por aquele gigante. Mas ao mesmo tempo que Golias representava essa grande tribulação, esse grande problema, para Davi,
Golias representou a sua maior glória. Por quê? Foi ao vencer Golias que Davi alcançou, ou seja, ele foi notado pelas pessoas. Ou seja, a glória de Davi, ou seja, ela veio por meio dessa tribulação. Davi, na verdade, ficou famoso, na verdade, no meio do povo de Israel, quando ele derrotou, ou seja, o Golias. Então, ou seja, nós podemos afirmar que a glória de Davi, ou seja, foi Golias. Pastor, mas como que a gente faz? Que você precisa ficar firme nessa graça pela fé, entender que é a favor de Deus. É por isso, na verdade, que Paulo diz que nós nos gloriamos na tribulação. É interessante a gente perceber a Bíblia traz resposta para todas as coisas das nossas vidas. E talvez você precise começar hoje a ter um olhar diferente sobre as suas lutas, a ter um olhar diferente sobre as tribulações que você vive. Você precisa olhar para essas tribulações do ponto de vista dessa esperança que não nos desaponta. Que Deus, na verdade, Ele é a nossa esperança e Ele, ou seja, Ele vai de fato realizar a sua vontade nas nossas vidas. Quando a gente olha para a vida de Josué e Caleb, a gente vai perceber o seguinte: eles também foram atribulados. Talvez um dos momentos de crise na vida desses dois homens de Deus foi lá ou seja, quando Josué enviou os espias. Na verdade, quando Moisés enviou os espias, Josué e Caleb faziam parte daquele grupo de 12 discípulos. Eles foram, olharam a terra e eles viram tudo que havia ali. É interessante a gente perceber como que a perspectiva, como que você olha as coisas faz toda a diferença. Daqueles 12, 10 olharam para a terra e só viram dificuldade, só viram problemas. Os outros 2, eles olharam com a perspectiva certa, da esperança que é produzida por meio da fé na palavra. Havia uma palavra de Deus sobre o povo de Israel, que aquele lugar, ou seja, que Deus havia prometido uma terra e aquela terra pertencia a eles, e que agora eles iriam conquistar aquela terra. 10 espias sabiam disso, mas tinham o seu foco aonde? Na tribulação, na dificuldade, e na tribulação eles olharam para quê? Para as suas limitações. E quando eles viram, ou seja, a terra é boa, mas lá tem gigantes. Nós somos como gafanhotos diante deles. Nós diante deles somos como gafanhotos. E aí, ou seja, essa perspectiva negativa fez o quê? Roubou a fé e a esperança daqueles 10, daqueles outros 10. Mas Josué e Caleb, eles viam os gigantes de Canaã, sabe como? Como pão, como alimento. Eles disseram, na verdade, que eles poderiam vencer aqueles inimigos, devorar aqueles inimigos como pão. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: essa oposição que está se levantando contra mim é alimento espiritual para mim. Querido, você precisa, na verdade, perceber essa verdade na sua vida. Às vezes as tribulações, as lutas que vêm, nada mais é do que alimento espiritual, é um trampolim, é algo na verdade que você vai passar, que você vai desfrutar disso, mas que vai te colocar num novo nível. O que você precisa fazer? Você precisa crer naquilo que a palavra de Deus diz. Querido, você já foi justificado por Cristo. Olha, as bênçãos de Deus já foram liberadas sobre a sua vida. Esse é um tempo, na verdade, de esperarmos grandes bênçãos da parte de Deus, de desfrutarmos, de entrarmos na posse dessa herança. A herança, ou seja, a palavra já foi liberada. Deus está acelerando esse tempo. A bênção de Deus será acelerada na sua vida, e eu encorajo você a crer por coisas grandes. Querido, você tem orado por seus familiares, você tem orado por tantas, ou seja, que às vezes você percebe que quanto mais você ora, maior a tribulação. Quanto mais você ora, a tribulação aumenta. Querido, nada mais é do que um sinal que a glória de Deus vai ser derramada sobre você, e que essa tribulação será motivo, na verdade, para glorificar o Senhor. Tem um outro fato interessante na palavra de Deus, em se falando dos gigantes. Olha, Golias era um gigante e foi a glória de Davi. O povo de Israel, quando chegou na terra, eles viram que haviam gigantes na terra. E aqueles gigantes, na verdade, eles seriam para o povo de Israel como alimento, alimentaria a fé. A cada vitória, ou seja, por menor que seja a vitória que você tenha hoje, ela é um passo. Cada passo, um dia de cada vez, você vai vencendo e vencendo, e a glória de Deus vai se manifestando.
Agora, há um fato interessante para a gente perceber. Uma das tribos de gigantes que estavam ali na terra, essa tribo de gigantes se chamava Refaíns. Refaíns. Presta atenção. A origem dessa palavra Refaíns no hebraico é Rafá, que vem, na verdade, de Jeová Rafá. Rafá é o que? Rafá é cura, é ser revigorado. Rafá, na verdade, é você entender o seguinte: olha, o que a gente entende por meio disso? Se a tribo se chama Rafaim, é porque a origem vem dessa cura. Ou seja, o Senhor está permitindo, na verdade, que esses gigantes se levantam para que eles possam ser devorados. E o resultado disso vai ser o que na sua vida? Vai ser cura. Você precisa ter entendimento, clareza, revelação nessa manhã, que muitos dos problemas que você está vivendo são permissão de Deus para fortalecer você ainda mais. Que você vai superar essa dificuldade, você vai superar esse problema, você vai ter grandes experiências com o Senhor, querido. Qual que é o chamado de Deus para mim e para você nessa manhã, querido? Prepare-se para a bênção, prepare-se para aquilo que para aquilo que Deus vai fazer. Olhe ao seu redor, não ignore as dificuldades, não ignore os problemas, não ignore, na verdade, as tribulações, mas coloque as tribulações no lugar certo. Qual é o lugar da tribulação? Eu me gloriarei ainda mais nas tribulações. Eu me gloriarei ainda mais na tribulação. Por quê? Porque a graça do Senhor me basta. Porque olha, a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Querido, Deus quer te dar novas experiências nessa manhã. Esse é um tempo, na verdade, de você ter novas experiências com o Senhor. Deus quer liberar sobre a sua vida nessa manhã a experiência da oração respondida. A experiência, na verdade, de se posicionar em Deus como um filho amado e vencer os seus limites e ultrapassar as barreiras. Pastor, como que eu faço isso? Querido, isso acontece por meio da fé. Querido, o Senhor quer gerar isso em você. Olha, você recebeu por intermédio de Cristo acesso a essa graça. E o que você precisa fazer? Abandonar essas crenças antigas, abandonar toda limitação, toda crença limitante, abandonar isso e tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que você é abençoado, você é abençoado. Se a palavra diz que você é vencedor, na verdade ela diz que você é mais do que vencedor, querido. Você precisa viver como mais que vencedor. Olha, eu não sei qual que é a luta que você está passando, eu não sei qual que é a tribulação que você está passando, mas a resposta de Deus para você nessa manhã é: olha, coisas boas de Deus estão vindo na sua direção. Prepare-se para bênçãos maiores. Olha, ore pelo Senhor, apresente ao Senhor os seus sonhos. Deus quer restaurar esses sonhos. Deus quer trazer para você um tempo novo. Olha, o tempo de seca, o tempo de tribulação, o tempo de luta, ele precede, na verdade, a abundância. O povo de Israel experimentou isso ao longo da sua história. Olha, quando Elias disse que não ia chover, não choveu. A palavra de Deus é assim, mas quando Elias disse que a chuva viria, foi liberado sobre eles chuva abundante. Querido, esse é o tempo de ser liberado sobre a sua vida a bênção de Deus. Pastor, como que eu vou viver isso? Como que eu vou desfrutar isso? Mediante a fé. Mediante a fé você tem paz em Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio dele, você obteve acesso pela fé a essa graça, na qual nós estamos firmes. Eu estou firmado nessa fé, amém, querido? Você pode declarar isso em nome de Jesus. Fala assim, eu estou firmado nessa fé, eu estou firmado nessa fé. Esse é o tempo da aceleração de Deus. Esse é o tempo em que as bênçãos de Deus virão na minha direção. Esse é o tempo em que eu vou desfrutar daquilo que há muito tempo eu tenho buscado. Chegou a minha vez, chegou o meu dia. Talvez você esteja aí orando por inúmeras situações, por problemas. Olha, aquele paralítico que estava no tanque de Betesda, ele estava há 38 anos orando, buscando solução, mas chegou o dia da bênção.
e naquele dia em que ele se encontrou com o Senhor liberou para ele o favor. Olha, Deus quer fazer isso na sua vida hoje. Olha, você é abençoado. Eu sinto um encargo no meu coração muito grande nesses dias por orar por salvação. Eu creio que homens e mulheres que estão orando aí pela salvação de seus maridos, mulheres que estão orando pela salvação da sua família, minha irmã, eu desafio você a crer, eu encorajo você a crer que chegou o tempo na verdade de você ver a sua família rendida ao Senhor, de você declarar assim como declarou Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa estabeleceremos de fato esse altar de adoração na minha casa, serviremos ao Senhor porque o Senhor é bom. O Senhor quer desafiar você a desfrutar disso tudo. Eu quero orar por você neste momento. Eu vou orar por você neste momento, ativando essa fé na sua vida. Olha, se você tem um pedido de oração, coloca no chat. Se você está orando por alguém que você deseja que seja salvo, coloca aí no chat salvação e o nome da pessoa. Salvação e o nome da pessoa. Escreve aí para que a gente possa orar por você, para que a gente possa ministrar salvação na vida dessas pessoas. Ora comigo agora em nome de Jesus. Pai, oh Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos gloriar, Senhor amado, mesmo nas tribulações. Nós podemos, ó Deus amado, experimentar, perseverar no Senhor, ó Deus, e ter a esperança, Deus, que o Senhor tem dias melhores. Oh Deus, a bênção do Senhor está sobre nós. Esse é um tempo de aceleração, ó Deus, e nós cremos nisso. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, toca nesse coração, toca nessa vida agora, Senhor amado, em nome de Jesus. Ó Deus, muda essa realidade. Deus, eu oro, ó Deus amado, por mulheres que estão clamando ao Senhor pela salvação de suas famílias. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor aumente a fé dessas mulheres nesses dias. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga, Deus, as respostas, ó Deus, que elas possam ver o teu poder se manifestando na vida delas. Eu oro por homens também que estão preocupados, que estão em crise por questões financeiras. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de toda provisão. Essa tribulação vai passar, essa luta vai passar, e nós nos gloriaremos ainda mais no que o Senhor está fazendo nesses dias. Ativa essa fé, Senhor, ativa essa fé no coração dos teus filhos, para que eles possam viver a vida que o Senhor tem para eles. Oh Deus, assim como aconteceu com Davi, oh Deus, assim como aconteceu com aqueles espias ali, ó Deus, que essa tribulação, ó Deus, seja o sinal da glória do Senhor nas nossas vidas, que nós possamos testemunhar da tua bondade. A bondade do Senhor está sobre nós, o seu amor foi derramado sobre nós, o seu amor nos alcança, Deus, e porque nós somos amados, ó Deus, nós podemos desfrutar dessas vitórias. Obrigado, Jesus, pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigado por essa graça que nós alcançamos mediante a fé. Aleluia, aleluia. Você pode declarar isso comigo neste momento? Diga comigo assim: eu sou um filho amado do Senhor. Eu sou um filho amado do Senhor, e as tribulações que eu vivo no presente, elas são a manifestação da bênção que está por vir na minha vida. Declare comigo, diga assim: no dia de hoje eu tomo posse da bênção. Eu declaro que quanto maior for a tribulação, maior será a bênção na minha vida. Que quanto maior for a tribulação, mais o Senhor será glorificado na minha vida. Eu sou fortalecido pelo Senhor. O amor do Senhor na minha vida é o que eu preciso para vencer de fato os desafios e as lutas do presente. Aleluia. Você crê nisso, querido? Diga amém. Diga amém, amém e amém.